Olá, alunos do nono ano. Vamos a um vídeo sobre a crise de 1929, que está no tema 1, unidade 3, volume 2. Os Estados Unidos viviam um momento de muita pompa na década de 20, um momento de muita coisa surgindo. E aí tinha uma frase que se usou muito naquela época, American Way of Life, estilo americano de vida, também caracterizado como anos felizes. Então, nós vamos ver por que isto. A expansão econômica dos Estados Unidos vai se dar no momento após o fim da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, o país não sofreu com a destruição provocada pelos combates e se tornou o principal exportador de mercadorias do mundo. Enquanto a Europa estava com crescente desemprego, inflação, que desvalorizou as moedas nacionais, causando empobrecimento da população. E os Estados Unidos, nessa hora, estava ganhando com isso, né? Na década de 1920, houve várias medidas protecionistas instituídas pelos países europeus que fizeram com que o volume de exportações dos Estados Unidos caísse. Com a retração dos mercados externo e interno, a economia estadunidense passou a enfrentar um problema de superprodução. Tinha muito produto e pouca gente para comprar. Então, a partir de 1925, diante da desaceleração do crescimento econômico nos Estados Unidos, o governo e os bancos passaram a oferecer crédito em excesso para que as pessoas comprassem, para que o dinheiro girasse e as pessoas comprassem, para estimular a produção e elevar o consumo. Então, ampliando a especulação na bolsa de valores. Então, nós vamos saber o que essa bolsa tem a ver com isso. Então, vamos ver o que é um mercado de ações. O mercado de ações é o seguinte: a ação ela é um documento que representa a propriedade de uma parte do patrimônio de uma empresa. E a empresa, se a empresa tiver lucros, o preço das ações sobe. Se a empresa tiver queda, o preço das ações desce. Então, as empresas negociam suas ações em um lugar chamado Bolsa de Valores. Então, o investidor adquire ações de uma empresa do capital aberto por um preço baixo. Então, ela vai lá e compra. O preço baixou, ela vai lá e compra. O investidor, né, o acionista. E com o aumento dos lucros da empresa, as suas ações ficam altas, valorizadas. Se os lucros da empresa diminuírem, o preço das ações vão cair. Então, valorizou, né? As ações são valorizadas. Caso a venda das suas ações nesse momento, né? Ele venda, né? Nesse momento, ele vai ter lucro. Se caso cair e ele vender nesse momento, ele vai ter prejuízo. O acionista, né? O investidor. Aí houve um problema que lá em 1929 a Bolsa de Valores quebrou, também chamado de crash, a quebra, né? Que significa quebra. No dia em 1929, em outubro de 1929. Em outubro de 29, o governo dos Estados Unidos então elevou a taxa de juros sobre as operações de crédito para investimento no mercado financeiro, causando uma alta especulação e uma corrida para a venda de ações. Então estava tudo muito alto. Então todo mundo que tinha ação correu para a Bolsa de Valores para vender. Milhões de ações foram colocadas à venda, mas não encontraram compradores. Com isso, milhares de investidores foram à falência. Como eles não podiam pagar os empréstimos que eles tinham feito lá nos bancos, então os bancos também quebraram com isso, né? Não receberam os dinheiro que eles emprestaram. Então houve então uma crise do sistema capitalista. Então, diante da incapacidade do mercado de reagir por conta própria, a economia capitalista entrou numa crise que se prolongou por vários anos. E com isso, alguns países perderam com isso. Porém, a União Soviética, devido ao isolamento que ela tinha sido imposta, porque eles eram países socialistas e nenhum outro país queria
a proximidade com eles, para não contaminar com o socialismo. Então isolaram eles, tanto de fronteira como de tudo que tinha. E lá na União Soviética não tinha bolsa de valores, então o povo não perdeu tanto, né? Ficou preservado. E os países da América Latina, dependentes dos investimentos estrangeiros e da exportação de gêneros primários, principalmente o Brasil, por exemplo, que exportava café para lá, foram prejudicados, né? E tiveram muitos problemas com isso. Aí surge um presidente, o Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, e ele organizou um programa de combate a essa crise chamada New Deal, ou Novo Acordo. E em 1933 ele assumiu a presidência dos Estados Unidos com a promessa de recuperar a economia do país, que estava abalada desde 1929. Aí, no mesmo ano, ele lança esse programa chamado New Deal, que era o programa de combate à crise baseado na adoção de medidas de intervenção do Estado na economia, né? E aí ele vai pegar ele vai tentar recuperar a economia financiada com dinheiro público obtido com aumento de impostos sobre os cidadãos mais ricos, tá? Então ele vai fazer um programa para a agricultura, para a indústria e para o emprego. Então, na agricultura, as medidas foram tomadas para aumentar os rendimentos, dos agricultores, fixar limite de produção e recuperar preços e fornecer incentivos às exportações. Na indústria, vai conceder crédito a juros baixos pelo governo para as empresas e nacionalizar as empresas em dificuldades. E no emprego, ele vai reduzir a jornada semanal de trabalho, vai fixar um salário mínimo e gerar empregos com a construção de obras públicas. E aí, como que ele conseguiu isso? Com o dinheiro público, fazendo aumento nos impostos e taxando os cidadãos mais ricos para poder fazer isso, para que isso desse certo, para poder o povo sair da extrema pobreza que estava vivendo. Este é o assunto do tema 1, tá? Estudem, leiam aí, para poder estar realizando as atividades propostas que estão no seu roteiro. Até a próxima.